bom dia, meus queridos amigos. Estamos aqui um dia antes, né, na véspera da prova do INSS, a prova que será amanhã, né? E hoje nós vamos fazer uma rápida revisão do nosso conteúdo, todo o conteúdo programático, né? Hoje não é dia de aprender nada novo, não, tá? Hoje é dia de dar uma repassada no programa, para a gente ver aquela dica de prova essencial, aquela coisa que é mais provável cair na prova. Hoje é dia de você só dar aquela repassada para sentir mais confiança. Hoje é o dia de pegar confiança na prova, tá? Eu não acredito hoje que seja um dia para você se matar de estudar. Hoje é um dia que você vai apenas reforçar o que você já sabe, tá certo? Eu quero pedir desculpas a vocês também pela precariedade aqui dessa gravação, porque eu não estou em casa, minha casa está em reforma, e na casa tem um estúdiozinho de gravação que estou planejando, né? E eu tive que gravar aqui da sala, e daqui não tem equipamento adequado. Ficou um pouco mais de luz no lado, um pouco menos de outro, que eu não consegui resolver esse problema, tá? Mas isso aí não vai atrapalhar o conteúdo da aula, né? Isso. Tá? Eu vou começar rapidamente aqui, para não perdermos muito tempo nessa gravação, né? Sobre o que nós vamos falar. Vamos passar aqui pelos tópicos, né? Pelos tópicos aqui sobre o conteúdo programático, aquilo que eu selecionei como mais importante, né? Aquele que vai cair é uma questão certa para vocês na prova, né? Eu vou começar aqui com vocês pelo tópico 1, né? Cadê o tópico 1? Bota aqui, tópico 1. Que é a evolução histórica da Seguridade Social no Brasil, né? Não interessa em outros países, interessa só no Brasil. Então, rapidamente, vamos passar por esse ponto aqui, né? Eu quero destacar com vocês, né, que a Previdência Social, ela iniciou no Brasil, ela tem como marco a Lei Eloy Chaves de 23. Ela foi a lei mais importante. Essa lei instituiu em 23 as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões para as empresas do ramo ferroviário, né? Ela não foi a primeira lei a falar sobre Previdência Social no Brasil, mas ela foi a lei mais importante, tá bom? Na prova, pode ser que caia para vocês dizendo que ela foi uma lei, a primeira lei a falar sobre Previdência Social no Brasil. Tá? É uma pergunta clássica, tá? Mas eu quero que vocês marquem errado se ela disser que foi a primeira. Agora, se ela falar que foi o marco inicial, aí vocês podem sim marcar como correta, né? Porque foi em 1923 que Eloy Chaves, né, apresentou essa lei ao Congresso Nacional. Ela foi promulgada, ela foi sancionada nessa data, de 23. Ano que vem, a Previdência Social no Brasil, por causa dessa lei, fará 100 anos, não é isso? Essa lei instituiu as CAPs, né? Essas CAPs, elas foram posteriormente transformadas em institutos de aposentadorias e pensões. As CAPs eram por empresas e os institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs, eles eram por categoria profissional, tá? Então, cada IAP desse, eles tinham uma legislação própria para cada um. Então, ficava muito difícil você trabalhar com esse tipo de instituto. Vários institutos, várias leis. Então, em 1960, foi aprovada a Lei Orgânica da Previdência Social, que ela unificou a legislação dos IAPs. Ela não unificou os IAPs, ela unificou a legislação dos IAPs, certo? Tá, agora, já em 67, né, foi criado o INPS. Este instituto, sim, que unificou todos os IAPs existentes, tá? Em 60 foi criada a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social. Em 67 foi criado o INPS, que fundiu todos os IAPs. Certo? Em 77 tivemos o Simples, que era o conjunto de órgãos que tinha como fosse um embrião da segurança, um conjunto de órgãos que tinha como embrião, nosso embrião da Seguridade Social que existe hoje. Esses 7 órgãos do Simples, eles falavam de saúde, de assistência, de assistência social, e falavam também de previdência, né? Então tinha 2 órgãos especiais nesse Simples, quero falar sobre eles, que era o IAPAS, que fazia arrecadação de tributos para a Previdência Social, e o INPS, que era onde se pagavam os benefícios, o instituto que reuniu os IAPs e onde se condensava o pagamento dos benefícios. Então, os 2 órgãos do Simples, que é o IAPAS, juntamente com o INPS, foram fundidos em 1991, criando o INSS, tá bom? O INSS, certo? Pode ser então que caiu uma pergunta para vocês, como sempre caiu, né? Dizendo que o INSS foi a fusão do IAPAS
com o INPS. E isso está correto, tá bom? Cuidado que tem vários órgãos lá, como o INAMPS, como a SEMI, como a LBA, como a DataPrev, como a FUNABEM, né? Alguns deles nem existem mais, a maioria não existe mais. Acho que o único que existe mais, o único que existe até hoje é a DataPrev, tá? Outros foram extintos ou foram fundidos. Os NAMPs foi incorporado ao SUS, por exemplo, não é isso? A LBA, a Legião Brasileira de Assistência, foi incorporada à assistência social, né? A FUNABEM, que fazia assistência ao menor, ela foi incorporada a cada estado, passou, em vez de ser um órgão federal, foi subdividido nos estados, né? E o principal, que foi o IAPAS e o INPS, que se fundiram em 91 e formaram o nosso INSS, órgão pelo qual, entidade pelo qual nós trabalharemos no ano que vem, não é isso? Tá bom? Isso foi uma rápida passada pelo esse programa tópico número 1, tá? E eu vou falar com vocês aqui agora sobre o nosso tópico número 2 aqui. Se eu passar só o slide aqui com vocês aqui, o que eu preparei no tópico número 2. No tópico número 2 é o conceito de seguridade social, que é uma pergunta clássica de prova, né? Dizendo, saber o conceito. O que é seguridade social, né? Esse conceito de seguridade social está hoje na nossa Constituição Federal, no artigo 194. É um conceito simples, mas que cai sempre. Olha aqui o nosso conceito, olha. A seguridade social compreende o conjunto integrado de ações, né, de iniciativa tanto dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Olha, é um artigo simples, de fácil memorização, que vocês devem estar cansados de saber, mas que pode, e com certeza, é muito provável que é uma pergunta sobre isso. Toda prova cai, tá? Toda a prova, não teve nenhuma prova ainda que não foi cobrado esse conceito. O que ele pode valer aqui é isso aqui, dizendo que é um conjunto de órgãos, é o conjunto de integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Ele pode botar que é exclusivamente do poder público ou exclusivamente da sociedade, entendeu? É isso que ele pode avaliar, mas é tanto de iniciativa do poder público e da sociedade. Para assegurar que tipo de direito? A saúde, a previdência e a assistência. Ele costuma botar aí educação no meio, só para confundir vocês. Costuma botar o trabalho, a moradia, nada disso, é só saúde, previdência e assistência, certo? Então, o artigo 194 no caput pode cair uma pergunta para vocês, né, indagando sobre o conceito, né, e pode fazer algumas mesclagens aí, dizendo que são iniciativas somente do poder público, somente da sociedade. Não, é do poder público e da sociedade. Direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Tá? Me cobre se eu não cair isso na prova. Tá? É a pergunta clássica. Tá? Agora que também, com certeza cairá, é sobre os princípios ou objetivos da Seguridade Social, né? Que estão no parágrafo único do artigo 194. Né? Ele fala sobre 7 princípios ou objetivos. Por que eu falo princípios ou objetivos? Porque na Constituição ele fala que é objetivo. Lá na Lei 8.212 e 8.213, ele vai falar em objetivos. Então, caindo para você objetivos ou princípios, estão falando da mesma coisa. Estou falando do parágrafo único do artigo 194, certo? E lá diz, vou ler para vocês aqui eles, né? Universalidade da cobertura do atendimento, né? Sempre pede esse diz que a Seguridade Social deve atender a todo mundo e todos os eventos. Mas, em contrapartida, existe o terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Né? O inciso terceiro ele limita o primeiro. No primeiro, ele diz que pagará tudo a todo mundo. No terceiro, ele diz que, como não há recursos, eu vou selecionar os benefícios e vou selecionar a quem pode receber ele. Tá? Muita atenção aqui nesse quarto passo sobre irredutibilidade do valor dos benefícios, né? Olha, existe benefício tanto na área da Seguridade Social, né? Seguridade Social composta por benefícios, tem, mas existe esse benefício tanto na área da assistência como na previdência, certo? Olha aqui que eu estou falando, preste atenção. O inciso 4 fala em irredutibilidade do valor dos benefícios. Essa é uma irredutibilidade nominal ou real. O que quer dizer com isso? Nominal quer dizer, eu não posso apenas reduzir o valor, ou eu devo ter a obrigação de aumentar sempre, né? Olha aqui, para os benefícios da assistência social, essa irredutibilidade se revela ao valor nominal, né? Por exemplo, um benefício do LOA, do BPC LOA, tanto a criança, a pessoa deficiente ou o idoso,
ele é irredutível no seu valor nominal. Por exemplo, se o benefício hoje é R$ 1.200, eu não posso ano que vem botar para 1.100. Eu tenho que pelo menos deixar R$ 1.200. Essa é uma redutibilidade nominal, né? O valor dos benefícios na área da assistência social são protegidos contra essa irredutibilidade. Já os previdenciários têm um plus, tem uma acréscimo. Eles tanto não podem ser reduzidos nominalmente, também não podem perder o seu valor de aquisição, né, de compra. Os benefícios previdenciários, né, eles não podem ser reduzidos nominalmente. Se é 1.200, vai ter que ser 1.200, no mínimo 1.200, não pode sofrer uma redução. Mas ele tem um acréscimo, ele tem que manter o seu valor real, quer dizer que ele tem que manter o seu valor de compra. Benefício previdenciário, então, tem que ser revisto, tem que ser majorado, tem que ser reajustado todo ano, conforme o INPC, tá bom? Não há essa obrigatoriedade contra os benefícios do LOAS, da assistência social, mas contra os benefícios previdenciários, há sim a obrigação de manter o seu valor real, certo? Uma coisa que cai muito também, o inciso 6, que vai falar sobre a diversidade da base de financiamento. Na Constituição de 34, é a tríplice base de financiamento. Era o governo contribuindo, era o empregador e era o empregado. Agora não. Agora continua, né, da partir de 88, continua o governo, continua o trabalhador, continua o empregador, mas também temos várias outras fontes de recursos, como os leilões da Previdência, que eu vou tocar aqui no assunto. Vou falar também sobre o imposto de importação de produtos e serviços. Vou falar sobre o concurso de prognóstico. São vários. A base ela é diversa. Por que ela é diversa? Para que ela quebre, para que ela não corra risco do financiamento da Seguridade Social. Se uma dessas fontes quebrar, haverá outras para sustentá-la, certo? Essa aqui também é clássica, que é o inciso 7º. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados, e do governo nos órgãos colegiados. Olha, é uma gestão quadripartite, ela é descentralizada, ela é democrática, quadripartite, 4 partes. É o governo, é o empregador, é o trabalhador e é os aposentados, certo? 4 pessoas fazem parte dessa gestão, por isso ela é democrática, certo? 4 partes, quadripartite. E pode botar na prova uma pergunta clássica, que é tripartite, 3 partes, não, quadripartite, certo? Então, de vista disso aqui, eu falei sobre o conceito de seguridade social e falei sobre os princípios e objetivos. Eu queria falar agora sobre como se financia a seguridade social, né? Eu não vou falar em termos de lei 8.112, 8.212, porque é uma lei que caça detalhes. O que costuma, como o INSS não faz a arrecadação de tributos, ele apenas paga benefícios, então o que cai de financiamento deve ser sobre a seara constitucional, a parte constitucional do programa, né? Então vamos falar sobre a parte constitucional, né? A nossa diversidade da seguridade social, né? A seguridade social ela tem que ter dinheiro para pagar os serviços e benefícios, ela tem que se manter. Então a sociedade financia ela tanto de forma direta quanto de forma indireta. Como é que é isso? Financiar de forma direta ou indireta. Indireta é através do orçamento da União, dos estados, do DF e dos municípios. Quer dizer, todo ano uma parte de dinheiro alocado desses entes federativos que vai financiar a Seguridade Social. Eles vão pôr uma conta da União que transfere para a Seguridade Social, né? O município que você mora vai destinar uma parte do orçamento dele para a Seguridade Social. O estado que você reside também vai. E a União também vai, o DF também vai. E vamos transferir esse dinheiro para a União e a União vai transferir para a Seguridade Social. Esse dinheiro não fará parte do orçamento da União. Esse dinheiro fará parte da Seguridade Social. Essa é a forma indireta de financiar a Seguridade Social. É com a arrecadação de tributos. Esses tributos vão gerar recursos que serão alocados para a Seguridade Social. Agora, qual é a parte direta? Como se financia diretamente a Seguridade Social? Através das contribuições sociais. Contribuição é aquele que eu pago. Eu pego meu boleto e vou ao banco pagar. É que minha empresa desconta de mim, ela passa para a Previdência Social, passa para a Seguridade Social. Por exemplo, dos empregadores, eles contribuem sobre a folha salarial, né? Um percentual da arrecadação deles vem sobre a folha salarial, né? Ele vai calcular quanto que ele paga de salário, de contribuição para os seus empregados, e vai pagar um percentual, em torno de 20%,
né, em média, é a regra geral que seja 20%, né, ter exceções, sobre a folha de salário, né? Essa é a primeira vez que é o primeiro modo dos empregadores financiarem. Também tem uma percentagem, uma parte da sua contribuição que vai sobre a receita ou faturamento. Aquela empresa, aquela firma, ela arrecadou tanto de dinheiro naquele mês, ela vai pagar uma parte daquele dinheiro, né, uma parte da sua arrecadação total para financiar a Seguridade Social. E a terceira forma que uma empresa contribui é sobre o lucro, tá? Uma coisa é o faturamento. O faturamento é o valor global que ela arrecada. Outra parte é sobre o lucro, aquilo que ela oferiu de lucro. Então também vai pagar uma parte de tributação para financiar a Seguridade Social. E o trabalhador, o empregador, também é uma fonte de financiamento, né? Porque ele vai descontar um valor da sua remuneração com destino à Seguridade Social. Tá? Enquanto o empregado, ele pode descontar, dependendo da sua categoria de segurado. Se ele for um segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, ele vai pagar 7,5%, 9%, 12% ou 14% do 7,5%, 9%, 12% ou 14% do valor do seu salário de contribuição para descontar para a Seguridade Social, para o INSS, para a Previdência Social, especificamente, né? Agora, o contribuinte individual e o facultativo, em regra, vão contribuir com 20% do seu salário de contribuição, tá? O segurado especial, em regra, ele contribui sobre o valor da comercialização da sua produção. Se ele não comercializar nada, ele não contribui com nada. Se ele comercializar, ele vai contribuir com valor sobre essa produção. Correto? Também eu tenho aqui também, na terceira fonte de custeio, prevista na Constituição, concurso de prognóstico. São as loterias, né? A Mega Sena, o Totolec, aquelas estaduais, aquelas federais, administradas pela Caixa, por exemplo, não é isso? Qualquer tipo de jogo, seja ele público ou privado, né, parte do dinheiro vai ser para a Seguridade Social, né? Se for do setor público, vai ser o quê? Por exemplo, a Mega Sena tem uma parte que é para a administração do jogo, uma parte para pagar o prêmio, outra parte para o crédito ativo, o que sobrar é da Seguridade Social. Pode ser for um jogo privado, um Totolec, por exemplo, né? Qualquer coisa de cavalo privado, bingo aí privado, né? Isso vai ser feito como 5% da arrecadação vai para a Seguridade Social. 5%, tá bom? Eu não desconto despesa nenhuma, tiro 5% do valor do montante e desconto para a Seguridade Social, correto? E também eu vou ter uma quarta fonte constitucional, que é um imposto sobre importação de produtos e serviços. Olha, importação, tá? Quando eu comprar um produto ou serviço lá de fora, ele vai vir taxado, ele vai vir um imposto de importação, que vai financiar também a Seguridade Social. Eu vou ter também parte do seguro DPVAT, que vai para o SUS. Quando você tem um veículo, um carro, uma moto, veículo automotor, você vai pagar todo ano um seguro chamado seguro DPVAT, seguro obrigatório, né? Nem sei mais se é obrigatório, eu acho que não é, mas é um tipo de seguro que quando pago, parte desses recursos vão para o SUS, que é a Seguridade Social, correto? E também parte dos leilões da Receita Federal. A Receita Federal apreende muita mercadoria que entra de forma ilegal no país. E não é contrabando, é descaminho. Pessoas que entram com mercadoria e essa mercadoria teria que ser taxada, e elas são apreendidas lá. Não quer pagar o tributo necessário e deixam essas mercadorias lá apreendidas. Então, todo ano a Receita Federal faz leilões. Parte desse recurso de leilões é para a Seguridade Social no Brasil. Tá bom? Eu queria falar mais um pouquinho do tópico 1 aqui, que eu deixei de falar, né? No tópico não, aqui nos objetivos, eu falei com vocês sobre 7 princípios, não foi isso? Eu queria falar sobre 2, que tem muita chance de cair em prova com vocês, que é o princípio da contrapartida e o princípio da solidariedade. O que é o princípio da contrapartida? Que não está aí, mas ele é implícito. Não está no artigo 194,
mas está em outra parte da Constituição. Ele fala o princípio da contrapartida que todo benefício que for criado, quando eu crio um benefício, quando eu majoro o benefício, quando eu aumento o seu valor, ou quando eu estendo ele a mais pessoas, ele deve ter previsto a sua fonte de custeio total. Quer dizer, hoje, se eu tenho um benefício que hoje que eu pagava um valor e resolvo aumentar esse valor para outro maior, né? Esse benefício, para que eu possa majorá-lo, para que eu possa estender a mais pessoas, para que eu possa criá-lo, eu vou ter que dizer de onde veio o dinheiro. Isso quer dizer, isso é eu prever a fonte de custeio total. A fonte de custeio total. Isso é chamado o princípio da contrapartida. Correto? E outro princípio que não está aí, mas também é muito falado, é o princípio da solidariedade. Quer dizer que quem é que minha contribuição hoje, ela vai para a Seguridade Social, né? Pode ir para a Previdência Social. Esse dinheiro que eu estou pagando hoje é o que vai financiar possivelmente a minha aposentadoria ou o benefício que eu venha a ter direito? Não, tá? Olha, preciso da solidariedade. Não é capitalização. Quando eu deposito meu dinheiro na Seguridade Social, esse dinheiro ele vai agir de forma solidária. É para pagar os benefícios de uma geração que veio atrás de mim. Tá? Eu estou pagando hoje o financiamento do benefício que não é para mim, é para a geração passada. Tá? Por isso ele é solidariedade. Eu pago hoje para quem trabalhou antes de mim. E quem vai pagar o meu? Quem vai pagar o meu é a geração que vai para frente, a geração vindoura. Essa geração é que vai custear a minha aposentadoria. Eu não pago a minha, eu pago a de quem já passou. Quem vai pagar a minha? A de quem está por vir. Tá bom? Esse é o princípio da solidariedade. Em contrapartida, eu tenho da capitalização. O dinheiro que eu pago não é meu, não é para financiar o meu benefício, é para no final da geração passada, tá bom? Então, fica atento a esses dois princípios que podem cair em prova. Cara, quando podem cair, certamente cairão, né? Cara, eu vou parar de falar aqui agora um pouquinho de financiamento e vou falar um pouquinho sobre 6 questões, 7 ou 8, por aí. Teve uma prova que caíram 12 questões sobre esse beneficiário do RGPS. Foram 12 questões. Que tipo de assunto é esse? Beneficiário do RGPS. Aquelas pessoas que têm direito a receber benefícios ou serviço do RGPS. Né? Pode ser um segurado ou pode ser um dependente. Porque temos benefícios destinados ao segurado e temos benefícios destinados aos dependentes. Quem são os segurados da Previdência Social? Olha, segurados, nós temos 2 tipos de segurados, os obrigatórios e um facultativo. Né? Os obrigatórios é o empregado, é aquele que geralmente tem aquela carteira assinada com a empresa. Né? Tem um empregado, aquele que tem subordinação, ele presta o serviço não eventual, sob subordinação. Né? Esse é o empregado, geralmente que tem carteira assinada. Uma dica de prova aqui, né? E quem é o empregado doméstico? Também é aquela mesma pessoa que tem a sua carteira assinada, só que não trabalha numa empresa, tá? Ele trabalha numa residência. E nessa residência ele desenvolve uma atividade, lá é desenvolvida uma atividade sem fins lucrativos. A diferença então entre o empregado e o empregado doméstico é onde ele trabalha, que tipo de lugar que ele trabalha. O empregado doméstico vai trabalhar numa residência, ou para uma pessoa, numa residência, para uma família, certo? E nesse trabalho não pode haver nenhum tipo de lucro, não pode ter nenhuma intenção de lucro, não pode desenvolver nenhuma atividade lucrativa. Tem que ser uma atividade de manutenção, uma atividade caseira, por exemplo, né? Então, essa é a diferença entre empregado e empregado doméstico. O trabalhador avulso é aquele que trabalha também com contrato de trabalho, mas esse contrato de trabalho que ele tem entre ele e a empresa para a qual ele presta serviço é intermediado por um órgão gestor de mão de obra ou o sindicato da categoria dele que ele trabalha. Então, temos o empregado, é aquele que tem um vínculo empregatício normal, pode ser um temporário, pode ser um menor aprendiz. O menor aprendiz é o empregado, tá bom? Dica de prova. Ele tem um vínculo por tempo determinado com uma empresa. Empregado doméstico, ele trabalha numa residência para uma pessoa ou para uma família, sem atividade, sem fins lucrativos. E o trabalhador avulso é aquele que tem também um contrato com uma empresa, só que ela tem uma intermediação obrigatória pelo órgão gestor de mão de obra. Tá? Eu vou trabalhar para uma empresa, geralmente um navio, aquele serviço de capatazia, né? Aquele serviço quando um navio chega ao Brasil, por exemplo,
e ele precisa de trabalhadores. Eu não vou contratar, eu sou o comandante do navio, eu não vou contratar direto com o trabalhador. Eu vou procurar o sindicato dele, vou procurar o órgão gestor de mão de obra e vou dizer que preciso de trabalhadores. Então, esse órgão gestor de mão de obra vai me contratar. Então, eu trabalho para uma empresa, tá? Eu tenho um vínculo com ela, mas isso é feito através do órgão gestor de mão de obra. Lá eu vou ter o mesmo direito de um empregado. Tá? Eu sou trabalhador avulso e vou ter o mesmo direito de um empregado. Correto? O contribuinte individual também é aquele que presta serviço a uma empresa ou uma pessoa física. Só que não existe intermediário entre eles. Ele vai direto à empresa e presta o serviço. Ele vai direto à pessoa física e presta o serviço. É aquele o antigo autônomo, aquele que trabalha por conta própria. Certo? Eu tenho também o último obrigatório, que é o segurado especial, que é aquele agricultor, aquele pescador, aquele extrativista que trabalha por ele sozinho ou em regime de economia familiar, tá? Para a sua sobrevivência. Tá? Ele não tem outro meio de vida, o principal meio de vida dele é ele ser segurado especial, é ele ser agricultor, ele e sua família, ou ele ser um pescador artesanal, ou ele ser um extrativista, certo? E tem certos requisitos que eu quero que vocês dêem uma pesquisada se for interessante agora, né? Não pode ter outro meio de vida. Ele é um segurado especial. Ele trabalha numa área, por exemplo, o agricultor trabalha numa área de no máximo 4 módulos fiscais. Não tem empregados permanentes, pode ter empregados temporários, não permanentes. O pescador artesanal, por exemplo, tem que usar, ou ele tem que pescar sem embarcação ou com uma pequena embarcação. É uma dica de prova, certo? E por último dos segurados, eu tenho aquele que é o único que é facultativo. Como o seu próprio nome diz, ele é facultativo. Facultativo. Então, esse segurado, ele contribui se quiser, porque ele não trabalha, ele não ofere remuneração. Então, ou você é segurado obrigatório quando você ofere remuneração em decorrência do seu trabalho. O segurado facultativo, ele não ofere remuneração porque ele não trabalha, né? Mas ele quer ter direito aos benefícios da Previdência Social. Tá? Ele quer cumprir aquele objetivo que é da universalidade, da cobertura e do atendimento. Então, ele pode contribuir facultativamente, né, entre um salário mínimo e o teto previdenciário, o valor que ele quiser, né, para ele poder ter direito aos seus benefícios, ao benefício que, porventura, ele fizer jus. O segurado facultativo, ele contribui, em regra, com 20% do valor que ele declarar. Tá? Ele não trabalha. Pergunta clássica sobre esses segurados. Tá? Cai muito em relação ao contribuinte individual na figura do pastor evangélico, do padre, perguntando se eles são, que tipo de segurado eles são. O pastor evangélico, o padre, por exemplo, qualquer outro membro o ministro de confissão religiosa, ele é sempre, em regra, ele é contribuinte individual, né? Caso muito específico pode ser empregado, mas em regra ele é contribuinte individual. Está previsto nossa legislação. O síndico de condomínio, se ele não receber nada pelo seu trabalho, o síndico é aquele que trabalha para a comunidade do prédio que ele habita, né? Ele trabalha lá, organizando o prédio, fazendo diversos serviços que devem ser feitos na sua área. E ele não, se ele não receber nada por esse serviço, ele é um segurado facultativo. Ele contribui se quiser. E se ele não, se ele querendo, ele recebendo algum tipo de remuneração, ele é segurado contribuinte individual. Ele nunca será empregado. Ou ele vai ser contribuinte individual se ele receber algum tipo de remuneração ou vantagem, né, em razão do trabalho, ou se ele não receber nada, ele vai ser segurado facultativo. Correto? Essa é a dica de prova, que eu tenho que falar sobre isso aqui. Sobre os dependentes, dependente é que tem benefício, por exemplo, que é a pensão por morte e auxílio reclusão, são benefícios destinados aos dependentes, né? Não é o segurado que vai receber um auxílio reclusão, por exemplo, ou uma pessoa por morte. É o seu dependente que recebe. E esses dependentes são divididos em primeira, segunda e terceira classe. Quando morre alguém, né, um segurado, o seu beneficiário, a pessoa que vai receber esse benefício é um dependente dele. Então, o governo de dependentes de primeira classe, quem são? É o cônjuge, aquele com quem eu sou casado ou casada. É o companheiro ou a companheira, aquele que mantém união estável. É o meu filho, em qualquer situação, pode ser adotado ou não. Pode ser biológico ou adotado, é filho.
ou equiparado a filho, que é o menor sob guarda, o tutelado e o enteado. Tá? Essa é a primeira classe dependente. Essa primeira classe, em regra, não precisa comprovar dependência econômica. Isso é presumida por lei a sua dependência econômica. Tá? Exceto para os equiparados a filhos, que é o menor sob guarda, é o tutelado e o enteado. Restante, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos, adotado ou biológico, não faz diferença, é presumida a sua dependência econômica. Agora, para o equiparado a filho, não. Tem que provar que é dependente do segurado que faleceu, por exemplo. Entendeu? Agora, não havendo dependente de primeira classe, eu vou para os dependentes de segunda classe. Quem são? Pai e mãe. Pai e mãe é um dependente de segunda classe. Ele só vai ter direito a esse benefício do pelo segurado caso não haja dependente de primeira classe. Havendo, eu paro por aí. Tá? Pai e mãe são dependentes do segurado desde que comprove, né, a sua dependência econômica. Pai e mãe não é qualquer pai e mãe. Pai e mãe que dependem do segurado que faleceu, por exemplo. Não havendo dependente de primeira classe. Segunda, vou vir para o dependente de terceira classe, que são os irmãos. Os irmãos podem ser dependentes até 21 anos de idade do segurado, né? Mas tem que comprovar sua dependência econômica. Ele é dependente até 21 anos e tem que comprovar sua dependência econômica. Não é presumido em lei. É a terceira opção de dependente que eu tenho. Certo? Agora eu vou passar aqui para mais um ponto do programa que foi muito relegado no concurso de 2016, mas que eu acho que não deve, que deve puxar muito dessa vez, entendeu? É o plano de benefício do RGPS. Quais são os benefícios que temos no RGPS? Temos aposentadorias, né? Só aqui eu botei 6 tipos de aposentadorias. Temos também auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, salário maternidade, salário família, pensão por morte, auxílio reclusão. Tá? Vamos lá repassar uma passadinha rapidinho em cada um deles aqui, para a gente ver o que pode um resumo de cada um benefício, né? E pode ser que caia alguma coisa nova, né? Muitos eles mudaram de nome. Agora, né? Por exemplo, tem o primeiro aqui, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a nossa antiga aposentadoria por invalidez. É quando o segurado, né, que cumprir a carência de 12 meses, ou um caso de acidente, não precisa de carência, ele se tornar incapaz permanentemente para o trabalho. Ele é insuscetível de reabilitação profissional. Tá? Ele não consegue ser reabilitado para outra profissão, ele não consegue exercer esse tipo de trabalho nenhum. Tá? Ele vai receber uma aposentadoria por incapacidade permanente. Certo? Esse é o mesmo tipo de benefício. A aposentadoria por incapacidade permanente. É aquele segurado que tem uma doença que incapacita ele totalmente para o trabalho. Tá? Capacitou ele totalmente para o trabalho. Ou sofreu um acidente gravíssimo que ficou tetraplégico, por exemplo. Não precisa de carência desse benefício, né? Em certos casos. Então, o primeiro benefício que existe é a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a nossa antiga aposentadoria por invalidez. Nós temos também a aposentadoria programada. Essa aposentadoria programada, ela substituiu a nossa antiga aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Condensou a nossa aposentadoria por idade, que havíamos, ainda tem ainda para certas categorias, né? Ela condensou nossa aposentadoria por idade, ela condensou a nossa aposentadoria por idade e por contribuição em uma chamada aposentadoria programada. Como é que é essa aposentadoria programada? Eu tenho que ter uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Eu tenho, por exemplo, para o homem, essa idade mínima, essa aposentadoria programada, é 65 anos de idade. Para a mulher, é 62. Então, ninguém pode se aposentar na aposentadoria programada comum com menos de 62 anos de idade, se for mulher, e com menos de 65 se for homem. E o valor que vai ser? O valor vai ser proporcional ao seu tempo de contribuição. Correto? Por exemplo, o mínimo para o homem é quando ele tem 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. E o mínimo para a mulher é quando ela tem 62 anos de idade e pelo menos 15 de contribuição. Então, a partir de quando o homem tem 65 anos e a mulher 60, o homem com 20 anos de contribuição, a mulher com 15, ele pode receber a aposentadoria programada. E seu valor dependerá do tempo que ele trabalhou. Certo? Então, ele condensou a aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade. Então,
Só repetindo para vocês. Aposentadoria programada, idade mínima, 65 para o homem, 62 para a mulher. Tempo mínimo, 20 para o homem, 15 para a mulher. A partir daí, quanto mais ele contribui, mais ele recebe, certo? Agora, tem a programada comum, que eu acabei de falar, e tem a programada para o professor, por exemplo, né? A programada para o professor, eu vou cobrar menos tempo de contribuição dele e uma idade menor, né? Por exemplo, se for um professor do sexo masculino, eu vou botar aqui para ele que ele tem que ter pelo menos 25 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade, né? Ele, na programada comum, para o homem é 65 anos, para o professor é 65, certo? Então, reduzir em 5 anos a idade dele, para a programada, para o professor. Agora, para a mulher, também reduz em 5 anos o tempo de a idade dela. Eu vou reduzir a idade dela, que era de 62 na programada comum, para 57 na programada para o professor. Então, resumo, né? Na programada comum, eu tenho que ter a idade mínima da mulher 72 e do homem 105. Na programada para o professor, a idade mínima para o professor homem é 60 anos de idade. E para a mulher é 57 anos de idade. Eu reduzo em 5 anos, certo? Tá? Vendo também que eu tenho que ter pelo menos 25 anos de contribuição, tanto faz ser para homem ou mulher. Programada para o professor, 25 anos de contribuição no mínimo, 60 anos de idade para o homem, 57 para a mulher. Programada comum, no mínimo 15 para a mulher, no mínimo 20 anos para o homem de tempo de contribuição. Beleza? Rápida passada. E também temos outros que devemos ficar atentos. A aposentadoria programada para a pessoa com deficiência. Pode ser por idade ou tempo de contribuição. Vou falar primeiro da idade aqui, né? A pessoa que comprovar a deficiência, né, através de perícia médica, através de laudos, ele vai continuar com a aposentadoria por idade dele. A pessoa deficiente, homem, a partir de 15 anos de contribuição, 60 anos de idade, se homem. Uma pessoa portadora de deficiência quando homem, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Essa é a por idade. Mulher, portadora de deficiência, a idade dela 55 anos, no mínimo, e mais 15 de contribuição. Essa é a aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência, certo? Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. Vou falar primeiro do homem. Então, um homem portador de deficiência, ela pode ser grave, média ou leve. O homem portador de deficiência grave, por exemplo, ele se aposenta com, não importa a idade, mas desde que tenha pelo menos 25 anos de contribuição. Se ele for portador de uma deficiência grave, 25 anos de contribuição. Se a deficiência dele for média, ele vai se aposentar com 29 anos de contribuição. Se for uma deficiência leve, com 33 anos de contribuição. Homem, beleza? Vou falar para a mulher agora. A mulher, ela também se aposenta com 28, 24 ou 20 anos. Se a deficiência dela for, respectivamente, leve, média ou grave. Se a mulher, então, ela tem uma deficiência grave, ela vai se aposentar com 20 anos de contribuição. Se a deficiência dela for média, com 24 anos de contribuição, ou 28 se for leve. Essa é para o deficiente, pessoa com deficiência. Então, não acabou por completo a aposentadoria por tempo de contribuição. Além das regras de transição, já temos essa para o deficiente. Então, eu tenho aqui a aposentadoria por idade do segurado especial. O segurado especial pode ser o agricultor, o pescador artesanal, ou pode ser o extrativista, né? Eles também têm direito à aposentadoria por idade, né? Ele pode contribuir ou não. Se ele contribui de forma facultativa, né? Vão pedir a ele 15 anos de contribuição. Agora, se ele não contribui, ele vai ter que provar para o INSS que ele exerceu atividade rural, trabalhou como rural, seja no ramo da agricultura, da pesca ou do extrativismo, de forma contínua ou não, ele vai ter que provar pelo menos 15 anos de exercício de atividade rural. Tanto faz para o homem ou para a mulher. Então, o segurado especial, homem ou mulher, tem que comprovar, em regra, 15 anos de contribuição ou de
exercício de atividade rural. Tá? A idade que difere para o homem continua 60 e para a mulher os 55. Homem, seguridade especial, 15 anos de contribuição ou que ele comprove o exercício de atividade rural por 15 anos também, idade 60 anos. Mulher, 55 anos de idade e mais 15 de contribuição ou exercício de atividade rural. Certo? Isso aí para o segurado especial. E temos por último aqui, das aposentadorias, falar da aposentadoria especial. É aquela que a pessoa, na prova ele pode tentar confundir vocês, falar que essa aposentadoria especial é para o segurado especial. Não. Essa aposentadoria especial era para aquele segurado que trabalha sob condições especiais, que lhe prejudique tanto fisicamente, né, ou mentalmente. Pode ser um conjunto de agentes químicos, físicos ou biológicos, ou pode ser um deles, a associação deles, né, ou pode ser um deles individualmente. Por exemplo, tem determinadas categorias profissionais, dependendo do seu exercício, que elas se aposentam com 25, com 20 ou 15 anos de contribuição. 25, 20 ou 15 anos. Antigamente não existia idade, agora existe uma idade mínima. Por exemplo, se eu vou me aposentar com 15 anos de contribuição, eu existe uma atividade laboral em que ela prejudica tanto a minha saúde que aos 15 anos de contribuição eu vou ter direito a ela, beleza, 15 anos, mas eu vou ter que ter uma idade de pelo menos 55 anos de idade. Não existia idade mínima para o aposentadoria especial. Ela perdeu um pouco o sentido, mas continua aí, né? Então, se eu exerço uma atividade que ela me dá direito à aposentadoria aos 15 anos de contribuição, eu tenho que ter pelo menos 55 anos de idade. Se eu exerço uma atividade que me dá direito de me aposentar com 20 anos de contribuição, eu tenho que ter pelo menos 58 de idade. E se eu exerço uma atividade que me dá direito de se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, eu vou aí exigir uma idade de 60 anos para segurar. Correto? Então, a gente dá uma passada agora aqui para o outro tópico. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui em tela grande, aqui, tem pouco que eu não falo. Agora eu vou falar com vocês esse benefício, tem mais benefícios para falar, né? Falei só sobre as aposentadorias. Vou falar sobre alguns outros ainda. Deixa eu ver aqui se tem mais. Tem sim. Desculpa aí, tá? Só foi um antigo aqui da minha parte. Falta de estrutura aqui me está me causando isso, mas vai valer as dicas aqui. Tem mais benefícios da Previdência Social, mais benefícios gerados pelo RGPS. Auxílio por incapacidade temporária. É o nosso antigo auxílio-doença. Auxílio por incapacidade temporária, esse benefício, ele é quando eu tenho uma capacidade e eu vou ficar incapacitado temporariamente para o trabalho. Porque se essa capacidade for permanente, é a aposentadoria por aposentadoria. Se ela for temporária, ela vai ser só nós falamos antigamente, era o auxílio-doença, não é isso? É quando eu tenho uma incapacidade e eu posso ficar incapacitado por um mês, 2 meses. Essa incapacidade tem que ser mais do que 15 dias. Se for uma capacidade inferior a 15 dias, o INSS não considera. É uma capacidade por mais de 15 dias, e essa incapacidade ela me exige uma carência, tá? O benefício me exige uma carência de 12 contribuições mensais. Então, para ter direito a esse tipo de auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que ter uma carência de 12 contribuições. Mas tem casos que não precisa ser carência, tem sim, e é o que vai cair na sua prova. Dizer se a pessoa se acidentou no primeiro mês de trabalho, né, teve um acidente grave no primeiro mês de trabalho, ela não vai ter direito a esse benefício porque ela não tem a carência de contribuições. Aí você vai lembrar que, em caso de acidente de qualquer natureza, tá, essa carência é quebrada, que era de 12 contribuições, agora não precisa mais, porque foi um acidente. Acidente é um evento não programado, é isso? Então, essa capacidade temporária exige uma carência de 12 contribuições. E, se for acidente, se for uma doença listada pelo Ministério da Previdência como doença grave, né, essa doença também quebra a carência, e não vai ser preciso cumpri-la. Tá? Então, a diferença desse benefício para a aposentadoria por invalidez, que é a nossa aposentadoria por incapacidade permanente, é que uma é por um prazo determinado, a outra não. A outra é por um prazo indeterminado. O que é esse auxílio acidente, pessoal?
Vamos lembrar aqui o auxílio acidente. Olha, auxílio por incapacidade temporária, todo segurado tem direito a ele. Qualquer tipo de segurado tem direito a esse auxílio por incapacidade temporária. Agora, auxílio acidente, determinados segurados que terão direito a ela. É o segurado empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Só esses três tipos de segurado que tem direito a esse. Não, também temos o segurado especial, que tem direito ao auxílio acidente, né? Um minutinho, por favor. Então, como estava falando, não tem direito ao. Caramba, tá muito horrível aqui a transmissão hoje, pessoal. Um minutinho só que eu estou tentando. Pronto, resolvi aqui. Auxílio acidente é um benefício destinado apenas ao segurado trabalhador, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial. Essas quatro categorias de segurado que tem direito ao auxílio acidente. Ele é um benefício que não tem carência, tá? Porque foi um acidente. Esse benefício geralmente é em decorrência de um auxílio por incapacidade temporária. Eu estou recebendo auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, e com o decorrer do tempo, o médico perito verifica que eu não tenho mais possibilidade, eu não tenho, as minhas sequelas do meu acidente já foram resolvidas e foi reduzida a minha incapacidade para o trabalho. Eu não tenho aquela incapacidade total. Se fosse total, eu seria aposentado. A minha capacidade é parcial. Eu não posso ter alta definitiva e também não posso ser aposentado. Eu fico no meio do caminho. Tá? Eu fico com uma redução da minha capacidade laborativa em virtude daquele acidente que eu sofri. Então, eu vou receber uma indenização da Previdência. É o benefício previdenciário, mas com caráter indenizatório, né? Ele não substitui meu salário de contribuição, tanto que eu posso receber o auxílio do acidente e continuar trabalhando, desenvolvendo outra atividade que não tem problema nenhum. Tá? Essa é uma indenização, porque eu sofri uma redução da minha capacidade laborativa e vou receber uma indenização por isso. O nome desse benefício é auxílio acidente, tá? Que eu vou receber 50% do meu salário de benefício. Tá? É metade do que eu recebia como auxílio doença em regra. Seria isso, tá bom? Um benefício que cai muito também na nossa prova é o salário de maternidade. O salário de maternidade é quando há um parto ou uma adoção. Esse parto ou essa adoção, ela tem uma carência para receber esse benefício. O benefício tem carência, tá? É de 10 contribuições mensais, é o tempo mínimo para receber esse benefício, 10 contribuições mensais. Mas eu quero lembrar para vocês que o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado empregado doméstico e trabalhador avulso não precisam de carência de 10 contribuições mensais. Quem precisa dessa carência é apenas o segurado facultativo, o contribuinte individual e o segurado especial. Tá? 3 segurados precisam, 3 não precisam. Se o parto for antecipado em 1 mês ou 2, a carência também é reduzida em 1 mês ou 2, né? Para que seja justo, para que possa também a pessoa receber esse benefício. Então, a carência é 10 meses, mas o parto foi antecipado em 1 mês. Então, a carência também é reduzida em 1 mês. Tá? Eu quero falar coisas aqui que a adoção é virtude de adotar uma criança, e criança, pela legislação, é aquela que tem até 12 anos de idade, tá? No máximo 12 anos. A partir de quando ela completa 12 anos, ela passa a ser adolescente. Então, é quem adota uma criança, tá? Até no máximo 12 anos de idade. Completou 12 anos, já não é mais criança. Então, tem que ser, no caso, um ano e 11 meses, né? 29 dias. Não pode ter completado os 12 anos ainda. Porque 12 anos já não é mais criança, 12 anos é adolescente. Certo? O salário de maternidade, eu quero falar para você que ele é o único benefício que não precisa, que incide contribuição previdenciária sobre ele. O salário de maternidade, o segurado vai para casa recebendo seu benefício e ainda continua pagando contribuição previdenciária. Tá? Na prova pode dizer para você que vai ser pago contribuição previdenciária sobre a pensão, sobre a aposentadoria. Olha, no RGPS não se paga nenhum benefício exceto salário de maternidade. Tá bom? Ele é pago para o empregado, para o segurado empregado, ele é pago diretamente pela empresa, que depois compensa junto ao INSS. Salário de maternidade
ele também é pago em razão de aborto. Um aborto não criminoso, tá? Até a 23ª semana, é pago 15 dias de salário maternidade. Salário maternidade de 120 dias, mas em caso de aborto não criminoso, até a 23ª semana, em regra até o sexto mês, ele é pago 15 dias. Agora, houve o aborto, tá? A partir do sexto mês, a partir da 23ª semana, essa criança que nasceu, ele é considerado um natimorto. Ele nasceu morto, né? Então, o salário de maternidade, nesse caso, é pago completo por 120 dias. Tá bom? E o salário família, rapidinho falou sobre ele, é o benefício destinado ao segurado, não é o dependente, é ao segurado de baixa renda. Tá? Nem todo tipo de segurado tem direito a esse benefício, salário família. Só aquele segurado considerado de baixa renda. Tá? Basta estar trabalhando como empregado ou aposentado por idade, por exemplo, para receber ou receber auxílio de doença, para receber esse salário família, mas tem que ser um segurado de baixa renda, que vai receber uma cota, tá? Em média R$ 50, por cada filho menor de 14 anos ou ele sendo inválido. Tá? Uma cota fixa por cada filho menor de 14 anos ou ele sendo inválido. Agora, uma pergunta interessante que pode cair em prova: se o pai e a mãe trabalham, né, os dois têm direito ao salário família dos filhos que têm em comum? Ou vou escolher um para receber? Não, os dois têm direito. O pai é segurado, a mãe é segurada de baixa renda. Tá? Eu tenho 3 filhos menores de 14 anos, então eles também terão direito a receber, ambos, pai e mãe, têm direito a receber o seu salário família correspondente ao mesmo filho. Certo? E a pensão por morte, né? É quando o segurado já faleceu, acabou de falecer, aí o seu dependente tem direito a esse benefício. Tá? Eu quero atentar para vocês somente para o caso que eu quero falar aqui da companheira ou do cônjuge, do companheiro, da companheira ou do cônjuge, que precisa, esse benefício não precisa de carência, tá? Mas para o cônjuge, para a companheira e para o companheiro, ele precisa de requisitos especiais, tá? Eles têm que ter, pelo menos, se falece um segurado e deixa cônjuge, companheiro ou companheira, o que ficou vivo, que tem direito a essa pensão, tá? Tem que ter uma união estável ou casamento com o falecido por pelo menos 24 meses. E o segurado que faleceu tem que ter contribuído com pelo menos 18 meses para a Previdência Social, certo? Se não cumprir essas condições, ela receberá a pensão por morte por apenas 4 meses. Cumprindo essas obrigações e requisitos, o cônjuge, companheiro ou companheira, receberão esse benefício de acordo com a sua idade, né? Quanto mais idade, mais tempo ele receberá de benefício. Aí vocês vão olhar aquela tabelinha que existe lá no Decreto 3.048, dizendo por quanto tempo será recebido esse benefício, né? Que pode ser por alguns anos ou por resto da vida, a depender da idade da pessoa que ficou sobrevivente. Pensão por morte, né? E o auxílio de reclusão também é um benefício destinado ao dependente do segurado. Eles vão atentar que antigamente, para ele, não é qualquer tipo de segurado, tá bom? Segurado de baixa renda. Vão atentar que esse benefício, antes de 2019, não exigia carência zero. Hoje ele exige carência de 24 contribuições mensais. Ele é pago ao dependente, não é pago ao segurado. Correto? Então, visto aqui numa rápida passada pelos benefícios, é muito rápida, pessoal, não é nem para falar tudo, né? Eu vou falar aqui agora sobre um benefício que nunca caiu na prova de técnico. Começou a cair agora, está no conteúdo programático. São benefícios de legislação especial, são benefícios que não pertencem à grade normal de benefícios do RGPS. A grade normal foi aquela que eu falei, tanto na Lei 8.213, numa lei só. A Lei 8.213 fala sobre todos aqueles benefícios da grade normal do RGPS. Eu falei sobre eles, dei uma rápida passada, uma dica importante de cada uma delas sobre esses benefícios. Agora, esses benefícios não estão na Lei 8.213, estão em legislações especiais. Então, existe uma lei falando sobre cada um deles. São 8 benefícios que estão em legislações especiais. Não estão na grade normal, tá bom? Então, por isso são considerados benefícios de legislação especial. Então, eu quero dar uma rápida passada em cada um desses 8, porque é a primeira vez que eles vão cair na sua prova. É a primeira vez que está no seu conteúdo programático. Então, possivelmente, deve cair umas 3 ou 4 questões aí de benefício de legislação especial. É a que
destinado aos portadores da síndrome de talidomida, a pensão especial dos seringueiros, a pensão especial dos ex-combatentes, a pensão especial às vítimas da hemorragia de Caruaru, a pensão vitalícia às vítimas do Césio 137, a aposentadoria e pensão especial ao iniciado político, a pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase e a pensão especial às crianças com síndrome congênita do Zika vírus, né? Vou dar uma rápida passada em cada um deles aqui. Olha aqui, a pensão especial síndrome de talidomida, Lei 7.070 de 1982. Olha, em 82 foi criada essa lei, né? Primeira coisa que eu quero falar para você, então, não é porque essa lei foi criada em 82 que esse benefício vai ter início em 82. Ele vai ter início quando a pessoa requerer. A partir de 82, as pessoas teriam direito, quando foi criada a lei. Tá? Direito não é de quando essa pessoa teve a doença, não é quando foi publicada a lei. Esse benefício ele tem início quando a pessoa requer no órgão competente esse benefício. Tá? Porque a pessoa pode dizer, olha, o que é esse benefício aqui? É uma pensão especial mensal, vitalícia e intransferível. Ela é por mês, ela é por resto da vida e não passa para os seus dependentes. A quem? Aos portadores de deficiência física, conhecida como síndrome da talidomida, e a requererem, devido a partir da data do pedido do pagamento. Olha aqui, nos anos 50, 1956, na Alemanha foi desenvolvido um remédio para grávida, para ela controlar o enjoo, para acabar com o enjoo da grávida. Foi desenvolvido na Alemanha, né? Então, ele começou a ser comercializado no Brasil em 1º de março de 58. Era uma droga, era um remédio que era para controlar o enjoo da grávida. Só que as grávidas que ingeriam esse remédio, elas tiveram grande chance de ter crianças, de ter filhos com essa síndrome da talidomida, que é o nome da droga, né? O nome informal da droga, né? Ela tinha um nome científico que não é esse. Então, ele passou a ter grandes possibilidades de ter uma criança com defeito físico, com deficiência física, que era o encurtamento dos membros da mão, a mão, superiores da mão, ou dos pés, nasceu curtinho, nasceu com deficiência física, né? Então, ela começou a ser comercializada no Brasil em 58. Só que, na Alemanha, eles viram que essa droga podia ter efeitos adversos aos previstos, então eles proibiram a comercialização. E essa comercialização continuou no Brasil até 1966, se eu não me engano, né? Então ela foi comercializada somente no Brasil, de 58 até 66, de forma permitida pelo governo. Então as pessoas compraram esse remédio, as mães, as grávidas, né, para cuidar do jogo. Só que isso dava origem a uma criança nascer com um defeito. Então o governo foi responsável por isso. Ele não proibiu. Já tinha sido proibido no exterior, o governo demorou muito tempo no Brasil para proibir esse medicamento, né? Então, toda criança que nasceu a partir de 1º de março de 58, até agora, né, se a pessoa conseguir provar que tem um nexo de causalidade entre a ingestão do remédio e o defeito físico que essa criança tem, ou já adulto hoje, né, ela tem direito a essa pensão mensal, vitalícia e transferida, né, conhecida como síndrome da talidomida, né, e ela vai ser paga a partir da data que a pessoa entra com requerimento. Tá? Não importa. Pode ser que eles perguntem a você, dizendo que tem direito ao nascido entre tal data e tal data. Olha, existe o marco inicial, que é 1º de março de 58, mas não existe o marco final, não. Viu? Essa droga foi proibida no Brasil, foi permitida no Brasil entre 58 e 66. Mas pode ser que alguém tenha guardado ela e fez feito uso em outra época. Se fez uso em outra época, não importa a época. Tá? O que eu tenho que provar é a nexo de causalidade entre a ingestão dessa droga e o defeito físico da pessoa. Havendo esse nexo de causalidade, eu vou poder ter direito a esse benefício, tá bom? Eu não passo para a pessoa, para o meu dependente, tá? Quando eu falecer, eu recebo esse benefício, ele termina aí,
tá? E eu posso também acumular qualquer outro benefício previdenciário, né? Eu posso receber essa pensão especial da síndrome de talidomida e continuar recebendo meu benefício, e continuar trabalhando e receber um benefício previdenciário. A acumulação é permitida, sim, tá bom? Qual é o valor desse benefício? Está aqui, ó. O valor da pensão especial será calculado em função dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência resultante da deformidade física. A razão de cada um do valor estabelecido em portaria ministerial. Quanto à natureza, a dependência compreenderá a capacidade para o trabalho, para a deambulação, para a higiene pessoal e para a própria alimentação, atribuídos a cada um ou 2 pontos, respectivamente, conforme seja o grau parcial ou total da sua deficiência, da sua incapacidade. Olha só, qual o valor dele? Olha, eu posso ter dependência na seguinte área: trabalho, deambulação, quer dizer, eu andar, higiene pessoal e alimentação, 4 áreas. Eu posso ter pontos de 1 ou 2. Se minha dependência for parcial, eu atribuo o ponto 1. Se ela for total, eu vou atribuir 2 pontos. Então, eu posso atingir até 8 pontos. São 4 áreas distintas e posso ganhar 1 ou 2 pontos, eu posso atingir 8 pontos, né? 8 pontos. E quanto vai ser o valor do benefício? Vai ser 8 pontos, o ponto a pontuação que eu obtive, né? Pode ser 4, 5, 6, 7, 8, né? Vezes um valor. Que valor é esse? Hoje esse valor é de 1.300 e... Hoje esse valor é de 1.399, né? O valor que se multiplica. Não vou perguntar a você esse valor. Esse valor é estabelecido na portaria que é atualizado a cada ano. Tá? É 1.300 e pouco esse valor. Então, se eu tive 6 pontos, eu vou pegar 6 pontos que eu obtive na minha avaliação da perícia médica, vezes esse valor. Esse vai ser o valor do meu benefício. Tá entendido aí? Vai ser o meu ponto vezes um valor. E esse valor vai ser nessas 4 áreas de trabalho: área de deambulação, área da higiene pessoal e da alimentação. E pode ter 1 ponto para a minha dependência parcial ou 2 pontos para a minha dependência total. Multiplico por o valor que é definido em portaria ministerial e esse é o valor inicial do meu benefício, tá bom? Ele é acumulativo, eu posso acumular ele com outro benefício previdenciário. E eu posso ter também 2 adicionais nesse benefício, tá? Adicional que a probabilidade dele cair em prova é muito grande. É muito grande de cair na prova desses adicionais aqui. Que adicionais seria isso? Eu posso ter um adicional de 25% sobre o valor do meu benefício, se eu for um beneficiário maior de 35 anos de idade. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, eu dependo de uma assistência permanente de outra pessoa. Eu tenho 35 anos de idade. Eu dependo, meu grau de capacidade é tão grande que eu dependo da assistência de outra pessoa. E eu tenho que ter tido pontuação igual ou superior a 6. Então, se eu cumpro 3 requisitos, esses 3 requisitos que eu falei: maior de 35 anos de idade, dependo de outra pessoa para meus afazeres diários, e tive na minha avaliação ponto igual ou superior a 6, eu vou receber um adicional de 25% sobre o valor desse benefício, correto? E ainda pode ter outro adicional, que é acumulativo, tá bom? Um não exclui o outro, não. Se eu sou beneficiário dessa pensão, pode ter um adicional de 35% no valor desse benefício, desde que comprove pelo menos 25 anos se eu for homem e 20 anos se eu mulher, que teve contribuição para a Previdência. Então, se eu tiver 25 anos de contribuição para a Previdência, sendo homem, ou 20 para a mulher, né, eu vou poder receber um outro adicional de 35%, de 35% no valor do meu benefício. Tá? Agora, vamos supor que eu também seja contribuinte da Previdência e não tenho esses 25 anos sendo homem ou 20 anos sendo mulher, mas eu tenho pelo menos 55 anos de idade se eu for homem e 50 de idade se for mulher, mas desde que eu conte com pelo menos 15 anos de contribuição para a Previdência. Tá? Eu tenho 2 opções de receber esse adicional de 5%. Da primeira forma ou da segunda, como eu falei aí. Tá bom? Fica atento nisso aí que pode ser perguntado em vocês em prova. Qual o valor do benefício? A partir de quando é devido? Tá? E sobre esses adicionais de 25% e de 35%. Tá? Em todos os simulados que eu vi e fiz por aí, não teve nenhuma pergunta diferente a partir diferente disso. Tá?
Perguntaram também se pode ser acumulado com benefício previdenciário. Pode sim, tá bom? Então aqui, já falei do primeiro, vou falar do segundo agora. Uma pensão especial dos seringueiros. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, teve um decreto, o decreto 5.813, de 43, que ele convocou trabalhadores, tá, para ir para a região amazônica extrair o látex, tá? Porque estava precisando de muita borracha na Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil, como participou da Segunda Guerra Mundial, ele convocou pessoas para ir para a região amazônica, tá, trabalhar na extração do látex para a fabricação da borracha. Era chamado soldado da borracha, não é isso? Também teve muitas pessoas que foram por livre e espontânea vontade, né? O governo fez um apelo, olha, tem um decreto aqui convocando vocês, né? Em vez de vocês irem para a guerra, vocês vão para a Amazônia, lá trabalhar nos seringais. Tem pessoas também que quiseram ir espontaneamente. Tá, quando acabou a guerra, essas pessoas ficaram abandonadas lá. Vieram de outras regiões e foram para a região amazônica. Algumas ficaram lá, outras se deram bem, outras ficaram na miséria. Então, esse benefício é destinado à pessoa que foi recrutada, de acordo com o decreto 5.813, ou popular para atender o pedido do governo, para trabalhar como soldado da borracha na região amazônica, tá? Mas que hoje ele é uma pessoa carente, devido à situação que ele teve que ir para lá, teve que abandonar tudo e ir para lá. Ou ele foi convocado, ou ele foi atender ao pedido do governo. Então, essa pessoa que foi para lá nessa época, foi convocado, ou atendeu o pedido do governo, e hoje se encontra em situação de carência, ela tem direito a receber um benefício no valor de 2 salários mínimos. Tá bom? Esse benefício, diferente do da simultaneidade, ele é transferido ao dependente. Eu sou um seringueiro que foi recrutado, que foi por livre espontânea vontade, tá? Sou uma pessoa carente hoje, tá? Eu tenho direito a receber esse benefício dos salários mínimos. E quando eu falecer, eu posso deixar para o meu dependente. Correto? Meu dependente também tem que ser carente. Se o meu dependente for uma pessoa abastada financeiramente, que não seja carente, não tem direito. Eu tenho que ser um seringueiro, ex-seringueiro carente, para ter direito à aposentadoria. Tá? E meu dependente também tem direito, caso eu faleça, mas tem que também comprovar a carência. Correto? Essa pensão é de 2 salários mínimos, ela é transferível, ela não é igual ao benefício anterior, ela pode transferir ao dependente, tá bom? Correto? Então, essa era a dica básica que eu tinha que falar sobre essa pensão dos seringueiros. Eu vou falar aqui agora sobre a pensão especial do ex-combatente. Não é do seringueiro aqui. Tá? O seringueiro, ele foi convocado para trabalhar na Segunda Guerra Mundial, mas na extração do látex, para a fabricação da borracha. Essa pensão especial do ex-combatente, ela é para quem efetivamente trabalhou lá, né, na guerra. Para quem saiu do país, para quem foi para a Itália, lá, junto com a FEB, trabalhar. Né? Está previsto nas disposições transitórias da Constituição. Essa pensão para o ex-combatente é para quem trabalhou efetivamente em operações bélicas. Não é para quem for soldado da borracha. Lá o cara tem direito a 2 salários mínimos. Nesse tipo de pensão especial aqui, é para quem trabalhou de forma efetiva. Tá? E qual é o valor que ele vai receber? Ele vai receber o valor que recebe um segundo tenente do Exército hoje. Essa corresponde à pessoa militar aqui, ó. A pensão especial corresponde à pensão militar deixada por segundo tenente das Forças Armadas, nem do Exército, qualquer Força Armada, né? Então, o benefício é direito para quem combateu efetivamente na guerra, tá? Tem direito ao benefício no valor de 2 salários mínimos, 2 salários mínimos, que também não é para o seringueiro. Tem um benefício de uma pessoa que é equivalente ao deixado pelo segundo tenente das Forças Armadas, certo? E ele passa para os dependentes. Quem são os dependentes? A viúva, a companheira, o filho ou a filha de qualquer condição, menor de 20 anos ou inválido, o irmão ou a irmã, né? O irmão ou a irmã, menor de 20 anos, né? Ou inválido, pai e mãe. Né? É igual ao 7, é a primeira, segunda e terceira classe. Tá bom? A pensão especial pode ser requerida a qualquer tempo. E o pagamento é a partir da data do requerimento. É bem fácil essa. Tá? O que pode perguntar você? Quando eu começo a receber? A partir de quando eu requerer. Quem tem direito? Aquele que combateu efetivamente durante a guerra, tá? E participou de operações bélicas, diferentemente do soldado da borracha. Qual o valor? É a pensão deixada, como se fosse uma pensão deixada pelo segundo tenente das Forças Armadas.
Quanto ganha um segundo tenente? Tanto. Então, esse é o valor da pensão do ex-combatente. Beleza, pessoal? Pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru. Tá? Essa pensão é para as pessoas que no ano de 96, 96 houve um problema. Não, acho que foi em 96. Né? Houve um problema com o pessoal que fazia hemodiálise. É aquela, quando você vai para uma máquina, essa máquina troca todo o teu sangue, né? Você tem problema no rins, você troca todo o teu sangue. Parece que houve uma infecção, uma contaminação dessas máquinas e que pessoas que faziam essa hemodiálise foram mortas. Então, essa pensão é destinada a vítimas fatais dessa hemodiálise no instituto que houve lá em Caruaru, na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. Né? Deixa eu dar uma lida para vocês aqui. A pensão especial mensal, ela é mensal, retroativa à data do óbito, então não é a partir do requerimento, ela é a partir do óbito, no valor de um salário mínimo, não é devido ao que foi contaminado, porque quem foi contaminado foi uma vítima fatal, ele morreu. Né? É um salário mínimo devido ao cônjuge, ao companheiro, descendente ou ascendente e colateral até o segundo grau das vítimas fatais da hepatite tóxica por contaminação, processo de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais, com sede na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, no período compreendido entre fevereiro e março de 96, mediante evidências clínicos e epidemiológicas determinadas pela autoridade competente. Certo? Então, você que foi vítima, que o independente da pessoa que foi vítima dessa hemodiálise lá de Caruaru, pessoas que foram contaminadas com essa hepatite lá, faleceram, pessoas dependentes terão direito a esse benefício, que é desde a data do óbito da pessoa, tá? De um salário mínimo, tá? Mas tem que ter quando foi ocorrer esse problema? Entre fevereiro e março de 96, certo? Vou pular hoje lá de aqui. E essas pessoas, uma pergunta que pode ficar em prova, que eu já vi, teve pessoas que conseguiram uma indenização na justiça, outras não. Tá? Então existe ainda um processo correndo contra esse instituto ainda que cometeu esse deslize aí, né? Nessa hemodiálise, né? Então está rolando um processo na justiça. Tá? Quando as pessoas receberem a sua indenização, né? Pode ser interrompido o pagamento dessa pensão. Se houver uma indenização do Instituto a essas vítimas, a pensão é interrompida, tá bom? Mas por enquanto nada foi feito ainda. Pensão vitalícia às vítimas do Césio 137. Olha, um evento ocorrido, se não me engano, em 1987, né? Na cidade de Goiânia, em Goiás. Os catadores de lixo lá, de reciclagem, não sei o que era, acharam umas caixas brilhosas, caixa bonita, brilhosa. As caixas eram... tinha um pozinho que emitia uma luz azul brilhante, bonita, né? Aí quem achou essas caixas lá, largada por um laboratório, tinha uma indústria lá de... Fala aqui, pessoal. Em resumo, olha, houve um descarte desse material radioativo de forma ilegal, de forma relaxada. Né? Então, uma usina nuclear ali largou esse material, acharam esse material e venderam esse material no ferro velho. Tá? Só que esse material altamente radioativo, né, continha um elemento chamado césio-137, e esse césio-137 matou pessoas e deixou outras com sequelas. Né? E essas pessoas que sobreviveram a esse evento ficaram com sequelas, porque sofreram uma radiação química nuclear, não sei dizer para vocês como é que é o termo correto, né? Então essas pessoas que sobrevivem tiveram direito a essa pensão deixada essas vítimas, né? Uma indenização foi paga a quem morreu e quem sobreviveu recebeu uma pensão. Olha, é concedida a pensão vitalícia a título de indenização especial às vítimas de acidentes com a substância césio-137, ocorrido em Goiânia, no estado de Goiás. A pensão que trata dessa lei é personalíssima, então é um benefício que vai ser somente da pessoa que for contaminada.
não passa para os herdeiros, não é transferível, tá bom? Não é transferível, não é isso? Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu posso falar dela aqui. E ela você paga, olha só, hoje essa pensão ela paga no valor de mais ou menos R$ 1.800, tá? Mas que não existe, ela prevê esse valor em forma de UFIR. O FII não existe mais, é de acordo com a sua contaminação. Se você tivesse contaminação alta, você recebeu um valor. Se você tivesse contaminação baixa, você recebeu outro valor. Parece que hoje existe umas 30 pessoas só que recebem essa indenização. E ela pode ser hoje atualmente ela é de 1 ou 2 salários mínimos, a depender do risco de contaminação que ela sofreu, né? Não existe mais o FII, mas na lei eu quero que vocês decorem isso aí, o valor do FII. Eu acho que é inviável você cobrar um valor que não existe mais. Hoje ela paga de 1 ou 2 salários mínimos a depender do nível de contaminação que essa pessoa sofreu, tá bom? Pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase. Pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase. Hanseníase, antigamente era chamada de lepra, né? Essa hanseníase, a pessoa era na década de 30, mais ou menos, elas foram internadas. Quem tinha essa hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, foi obrigado a se internar compulsoriamente. Então, a pessoa que estava trabalhando, deixou de trabalhar, né? Houve um preconceito com essas pessoas. No Brasil foram feitos hospitais colônias, né? Então, várias colônias, que a pessoa era obrigada a se internar compulsoriamente, não era a escolha dela. Ela tinha hanseníase e era obrigada a se internar. Então, essa pessoa que foi obrigada a se internar, ela sofreu restrições de direitos, né? Olha, ela tinha a vida dela aqui fora e ela foi obrigada ao recolhimento, como se tivesse sido presa. Certo? Olha aqui, pensão especial mensal vitalícia intransferível às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsória em hospitais colônias até dezembro de 1986, né? Que a requererem. A indenização especial correspondente a R$ 750. Eu falei em 2007, né? Hoje o valor é R$ 1.831. Esse valor é atualizado por portaria ministerial. Hoje o valor é de R$ 1.831. Na lei que foi publicada em 2007, esse valor é de R$ 750. Hoje é de R$ 1.800. Certo? Não é transferível para ninguém. Você, quando recebe, você faleceu, você recebe essa pensão, faleceu, não passa para o seu herdeiro. Tá? Você pode também acumular essa pensão junto com o seu benefício previdenciário. Isso é uma indenização, certo? Para você que foi vítima dessa internação compulsória, para você que foi tratada com preconceito, né? Para você que ficou tanto tempo lá, você sofreu restrições nos seus direitos. Então, por isso você paga essa indenização, que é mensal, ela é vitalícia enquanto você vê, mas não transfere para os dependentes. Qual o valor hoje? De R$ 1.831,77, certo? Ela é devida, a pensão é devida, não quando eu entro com requerimento, mas é devido desde 2007. Se eu entro com requerimento hoje, tá, eu tenho direito de receber desde a publicação da lei, que foi em 2007. Tem direito ao retroativo. Não é a partir da data do requerimento, é a partir da data da lei. E a última aqui é a pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus. Olha, essas crianças foram vítimas, hoje desse vírus, né, desse Zika vírus, elas geralmente teve uma doença chamada microencefalia. É o cérebro pequeno, né? E essas crianças que nasceram entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, né? E essas crianças recebem o BPC, ela tem que ter nascido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. Tem que estar recebendo o BPC Loas, para poder ter direito a essa pensão especial. Aí você me pergunta assim, olha, se eu já recebo o BPC Loas, para que eu vou querer esse benefício de pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus, que é o mesmo valor, é um salário mínimo. A diferença é que o BPC Loas, ele não é um benefício definitivo, ele pode ser cortado a qualquer hora.
por exemplo, o PPC hoje, se mudar a renda da família, ele perde benefício. Já com essa pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus, tá? Esse é um benefício vitalício. Então, se eu sou uma criança que nasci nesse período aí, entre 1º de janeiro de 2015 e 30 de dezembro de 2019, também recebo o BPC Loas, porque eu tenho uma microencefalia, né? Eu posso abrir mão do meu BPC e receber essa pensão especial. A vantagem em relação ao BPC é que o BPC é sujeito a revisão a cada 2 anos e mudando a composição familiar, a composição da minha renda familiar, porção da renda familiar, né? Eu posso perder esse benefício. Esse benefício eu não perco, tá bom? Eu não perco, ele é vitalício. Ele é intransferível. Não dá direito à pensão, não dá direito a 13º, tá? Mas é vitalício, tá bom? Então, pessoal, infelizmente ou felizmente chegou a hora da prova. Chegando a hora da prova, né? Chegando à prova não há mais nada a fazer, a não ser cumprir com a sua obrigação, né? Que é acertar lá, fazer o melhor de você, que você foi preparado para isso, você se preparou para isso, né? Sozinho, através de cursinho, através de videoaulas, seja de que modo for, né? Você se preparou, né? Então vai ter um nervosismo normal, natural na prova. Procure fazer a prova, começar pela questão que você mais sabe, mais fácil, matéria mais fácil para você se acalmar, tá bom? A intenção de hoje não foi trazer nada de novo para vocês, apenas uma repassada no programa, né, e você confirmar aquilo que você sabe. Eu espero que com isso você tenha mais tranquilidade. Olha, tudo que ele falou eu já sabia, então vou mais tranquilo. Ele falou coisas que potencialmente podem cair em prova, e tudo que ele falou eu já sabia, tá? Não é para você se matar e estudar hoje mais ou não, tá? Pode ser que você pegue um detalhe ou outro, mas a intenção de hoje é só confirmar aquilo que você sabia, tá bom? Eu desejo a vocês boa prova amanhã, entendeu? Se não der para ser amanhã, vai ser no próximo concurso. Tá? Nem todo mundo passa no primeiro, nem todo mundo passa no segundo, mas o importante é que você um dia vai passar, uma hora você vai passar. Essa hora depende de você, depende da sua dedicação, tá bom? Quero pedir muita desculpa a vocês pelas falhas de transmissão hoje aqui, que eu não estou num ambiente agradável aqui para fazer essa aula. Tá? Minha casa está em reforma, mas tá, eu fui meio expresso, foi, mas valeu a pena estar com vocês aqui nesse período, tá bom? Vou torcer por vocês aí e boa prova para todo mundo, certo? Valeu, pessoal, um abraço.